Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 631 e minguando até 659 dias, 6 de setembro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é muito importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 631, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 29, e com o subtítulo Os Pais das Matérias, parte 13, ok? Este subtítulo em específico, ele está ficando muito interativo. Peço a vocês que acompanhem o que fora dito antes para que você tenha compreensão, né, de tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Não deixe de acompanhar os outros blogs, porque é importante que você relaciona essa forma expressiva de nós estarmos compreendendo tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? Não tenta fazer referência ao blog diário sobre aquilo que a gente podemos, né, nos conscientizar com essas expressões, ou seja, por mais que isso aqui seja uma formação de Cristo, por mais que essa expressão é uma formação de Cristo, a formação de Cristo é uma significação, não é uma realidade, é uma ideologia daquilo que nós podemos compreender o correto, ok? É um sentido de um mundo paralelo com esse nosso mundo real, certo? Algumas vezes o nosso mundo real vai ficar ideológico por causa das pessoas que se movimentem dentro dele emocionalmente. Outra vez, esse mundo real ele vai, né, ser esse mundo ideológico de Cristo sobre a formação de Cristo vai ser uma coisa real. Ou seja, a realidade vai depender da compreensão de quem está interagindo com esse contexto e entender essa ponte, né, paralelo entre o mundo real, aquilo que pode ser e não é. Ou seja, aquilo que pode ser e não é. Todos os dois vão ficar negados. Tanto a formação de Cristo, que é uma ideologia sobre aquilo que é uma exemplificação de um mundo, né, que tem essa ideia de nós de usar o Cristo, a consciência de Deus, a ideologia, né, de tudo que nós podemos compreender usando essa formação, tudo ideológico, entenda, né, existe uma expressão correta aqui para que nós possamos compreender. Eu usei a expressão de o poder negativo de Deus sobre essa formação de Cristo, o poder negativo de Deus, porque para dar uma ponte sobre aquilo que é realidade para nós, isso e que as pessoas fizeram dessa ideia, essa realidade, fizeram dela uma ideologia, a formação de Cristo também ela ficou ideologicamente, ou seja, o mundo totalmente negado, sendo ele real ou não real, né, ele ficou totalmente negado, unificado, de forma que a única coisa que liberte a nós são uma formação de Cristo, porque ela dá a nós um resultado bom sobre aquilo que nós podemos viver o correto, ok? Então, entenda, a realidade, ela é uma forma consciente daquilo que nós entendemos de nós mesmos, sendo cada um de nós vai termos as nossas formas de viver, de nos realizar com esse poder de Deus, com essa grandiosidade, e isso é um processo para que vocês possam compreender. De forma que ela vai gerando uma complexidade da forma que a gente vamos nos expressando e você vai se conscientizando aquilo que é real para você, certo? Todas as pessoas que estiverem acompanhando este conteúdo,
eu tenho certeza que elas estão compreendendo tudo, certo? Se ela estiver fazendo o processo de conscientização sobre todos os blogs, então ela vai entender a forma expressiva, ela vai entender que cada um de nós temos a nossa realidade, a nossa forma de nos realizar com a natureza, nos realizar com Deus, nos realizar com nossos objetivos objetivo pessoal, com nosso relacionamento pessoal com outros corpos emocionais. Eu tenho dito isso de várias formas dentro do blog diário, se você estiver acompanhando, sem dúvida, vocês vai ter ciência em tudo que está sendo dito, ok? Para fazer esses processos continuado, né, de conscientização, eu deixo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse, certo? Eu também deixo a abertura deste título acima das estrelas de Deus. A abertura ela ficou dividida em 5 partes. É interessante vocês acompanhar 5 partes. Vai esclarecer tudo aquilo que eu já tenho dito, né, sobre a abertura deste blog, sobre o fato de conscientização, o mundo paralelo e a realidade, de forma que ela vai ganhando uma inversão entre uma coisa e outra. Ora, o seu corpo é real e vocês sofrem a consequência por aquilo que vocês produzem e vira tudo uma forma, sei lá, espiritual, é tudo espiritual, certo? A realidade, ela é um fato de que nós podemos nos conhecer aquilo que é realidade para nós e nos conduzir a um caminho bom para que essa realidade não seja apenas uma crise, e que for uma crise, nós chamamos ela de ideologia. Entenda isso, ok? Então ela faz menção a esse mundo paralelo da formação de Cristo, que é também uma ideologia, certo? À medida da forma que as pessoas vai se permitindo para a ideologia da formação de Cristo, os corpos dela vai caindo numa espiritualidade e vai, né, saindo daquilo que poderia ser o correto para ganhar uma ideia de né, sobrenatural, né, espiritualidade fora de nossas realidades, certo? Alguns atos conscientes vêm para flexionar, outros atos emocionais vêm para dominar, né, este mundo, entendendo isso emocionalmente, que ele esteja correto por um ato emotivo, e aí gera complexidade e tudo vira espiritualidade, ok? Existe essas formas para que a gente compreenda tudo que está sendo dito, certo? Então, acompanhe estes 5 blogs diários com, né, essa abertura com 5 blogs diários e vocês vão compreender disso que eu estou tendo dito aqui para que vocês possam ter compreensão em tudo, ok? Eu também vou deixar a abertura deste título, né, desse subtítulo, é, os pais das matérias, estou na parte 13, está muito interessante. E por fim, eu vou deixar a leitura corrida dos 4 últimos blogs, certo? Este é o primeiro do 4 últimos blogs. Eu tenho por hábito fazer 4 blogs de expressão livre. Por fim, eu fazer essa leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Vamos então entrar neste contexto, né? Esse título, continuar, fazer expressão livre sobre esse blog diário. Eu vou fazer a leitura, né, desse contexto, depois eu vou vir fazendo uma expressão livre fazendo essa ideia de conscientização, né, de tudo que a gente fazendo essa ideia de, formação de Cristo e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, como eu tenho explicado as 2 formas, ok? Ela ganha complexidade por causa das formas de nos realizar, cada corpo tem as suas formas, de realizar. Entenda isso, ok? Então vamos para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade e que fora muito bem explicado dentro deste blog. Tentei pegar todos os pontos para que você tenha consciência e absorva o sentido do comportamento dentro deste blog diário, entendendo que este blog diário ele tem as suas expressões independente que já tenha dentro da sociedade, independente de qualquer coisa que você está aprendendo. Foque nestes blogs diários. As minhas expressões são de fáceis compreensões. Uma pessoa de 8 a 12 anos, ele pode compreender, porque não é uma expressão complicada. Eu uso expressões do dia a dia para que vocês possam ter consciência, ok?
E se eu não estiver usando as expressões de Deus, o próprio blog diário, ele mesmo, ele tem por hábito interpretar o blog diário. Você entenda? Assim como a Bíblia significativa, ela mesma interpreta ela, este blog diário, ele mesmo interpreta ela. Para que vocês possam compreender tudo que está sendo dito, é necessário que vocês façam o trabalho de conscientização, desde o primeiro blog diário, certo? Eu estou no blog de 631, isso significa que eu produzi 631 blogs diários até o dia de hoje. Entenda isso. Vamos lá para a leitura. Evidentemente que o que vai determinar o bem é as consciências das estrelas contidas nos espaços do tempo, fazendo uma passagem rápida contra os inimigos que se faça igual a Cristo e que se faça igual a Deus. Sendo inconsciente, estes mesmo vai fazer a sua razão própria, se fazendo melhor por algo que ele mesmo nega, perdendo a razão no tempo e do espaço dos corpos contido no tempo, e sem razão contido na matéria que se movimenta nos espaços dos corpos das relações, e das guerras contidas nos espaços do tempo, representando uma suposta contaminação da atmosfera da mãe natureza. Isto explica que o movimento ele não vem de dentro e sim de fora, e que antigamente nós inspiramos para mover a matéria, agora nós expiramos para mover esta matéria. Isto explica que todos nós somos uma consciência do relacionamento social e não uma consciência emocional, pois a consciência emocional explica a vida e que fora morto e não reviveu no seu domínio, pois era um corpo simples de entendimento simples, e explicando quem sou eu como a cabeça do relacionamento social, e não por uma semente que vivifica este corpo. Mas reluze o relacionamento social como uma estrela remanescente do meu ser e que me faça compatível com esta matéria que se movimenta no tempo. Isto explica que Emanuel é uma blasfêmia e que eu usei para me vencer os meus inimigos. Sendo Éder, este mesmo é a verdade de Cristo e do relacionamento social. Pedro, eu não sou você, Pedro. Pedro, eu estou em você, mas você não está em mim, Pedro. Então vamos nos expressar sobre isso, vamos começar lá de cima, nós vamos fazer a leitura de parte desse contexto e vamos nos expressar, ok? Este texto é muito rico para que vocês possam compreender. Se você estiver acompanhando tudo que está sendo dito, vocês vão entender tudo que está sendo dito e com certeza isso é esclarecedor, né, sobre a formação de Cristo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos lá para expressão livre, ler parte desse contexto e buscar alguma coisa que a gente possa ver dentro da sociedade para relacionar isso em nossas consciências, para que nós possamos ter consciência de tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Vamos lá. Evidentemente que o que vai determinar o bem é as consciências das estrelas contidas no espaço do tempo. O que que representa essas estrelas? São as cabeças, né? A cabeça, porque hoje, antigamente, nós tínhamos, nós éramos a matéria, nós éramos a matéria. Hoje nós somos o quê? Nós somos a cabeça do relacionamento social. Essa cabeça, ela é ideologicamente, sobre a formação de Cristo, nós chamamos ela de estrelas. Estrelas porque ela tem uma aurélia, uma fonte de luz sobre a sua cabeça, para que nós podemos compreender que a nossa cabeça é ela que domina o nosso corpo e não o corpo domine a nossa cabeça, certo? Ou seja, o corpo nós chamamos de matéria, a cabeça nós chamamos de estrela, certo? A consciência ou estrela, certo? Existem várias ideologias, eu estou pegando todas para que vocês possam fazer esses relacionamentos nas suas consciências, para vocês absorver toda essa ideia, entenda isso. Então,
entendendo que a cabeça está dividida com a matéria, certo? E nós entendemos que a cabeça é a estrela, entenda isso. Vamos lá, evidentemente que o que vai determinar o bem é as consciências das estrelas contido no espaço do tempo. Todos os corpos, eles representam uma estrela, todos, independente se é consciente ou inconsciente, coloca isso, relaciona isso na sua cabeça que essa cabeça representa o relacionamento social, como eu tenho dito, né, antigamente nós vinha da matéria, né, eu faço esse gráfico aqui, atômico e subatômico. Significa que o atômico é uma consciência, o quatro espírito de Deus que foi mantido, representando espírito, vida, corpo e glória, e Deus manteve isso na espiritualidade. Aí depois ele veio aqui no subatômico, é tudo aquilo que nós estamos materializados, certo? Depois de nós termos materializado, ainda assim nós vamos ganhar uma cabeça do relacionamento social. Essa cabeça do relacionamento social, ela vai ganhar uma outra forma de você movimentar essa matéria de, de fora para dentro. Você vai movimentar de fora para dentro. Significa que a sua cabeça é a estrela, a sua cabeça é uma consciência e ela que vai ganhar o domínio desse seu corpo emocional. Esse corpo emocional, se você quiser entender dentro da sociedade, ele vai ficar na direita e a estrela, a cabeça, vai ficar na esquerda. Relaciona isso nas suas consciências para vocês entenderem que tudo que está na esquerda é o movimento do nosso domínio, do nosso corpo, certo? Quando você queira dominar isso a outro corpo, a não ser o seu, você vai perder a consciência no seu corpo e vai, sei lá, vai ficar perdido cuidando da vida dos outros e o seu corpo vai ficar aqui num espaço vazio, sem entender o que está acontecendo, certo? Existem essas possibilidades, porque a esquerda, quando você está dessa forma que Cristo representa em nós, sobre a cabeça do relacionamento social, eles nos deixam nós perdidos, né, sobre as nossas matérias, sem conscientização da nossa matéria. Então nós vamos movimentar a ideologia na espiritualidade, as pessoas vão ficar perdidas dessa sua matéria e vai começar a acomodar com a vida dos outros emocionalmente, certo? Existem várias formas de vocês compreender isso dentro da sociedade. Evidentemente que o que vai determinar o bem é as consciências das estrelas contidas no espaço do tempo, né? Fazendo uma passagem rápida contra os inimigos que se faça igual a Cristo, os inimigos que se faça igual a Cristo, muitas pessoas, o que você vê hoje dentro da sociedade e que os inimigos que se faça igual a Cristo? É os atos religiosos, né? Vamos supor, Cristo, ele imitou a Deus, então as pessoas imitaram a Cristo, certo? E nessa ideia de imitar a Cristo, ele ficou dividido, caiu na divisão de bens, então veio o Atos Consciente, que é um grupo de seres consciente que entendeu que tudo, que a formação de Cristo, tudo é uma ideologia, aí os Atos Inconsciente queria viver a sua vida, a sua realidade e tal, e caiu dentro da ideologia de Cristo, da mesma forma, fazendo aquele multirão de rebeldias, vamos dizer isso para você entender, que mutirão de rebeldia e todo mundo ficou rebelado. Algum queria viver sua vida própria e ia contra os atos conscientes já tinham consciência e vinha criando ideologia, certo, de uma certa forma, e não relacionando muito os seus atos emocionais, porque os atos inconscientes, eles já relacionavam essa ideia de, emocionalmente, de querer viver a sua vida realizada, e de forma que todos caíram na espiritualidade, como eu tenho aberto esse blog diário, fazendo essas exemplificações, certo? Entenda isso. Aí todos foram tomados para Cristo, certo? Então, fazendo uma passagem rápida contra os inimigos, de que se faça igual a Cristo e que se faça igual a Deus. Os que se faça igual a Deus são os atos conscientes, certo? Eles entenderam o processo de Cristo, então ganharam uma mediação e viram que tudo era uma espiritualidade, então eles teve mais intimidade, teve mais acesso à realidade, e tudo aquilo que Deus é exatamente, deixando já, né, depois que o Cristo faz essa mediação, faz essa conexão da consciência do homem com Deus, então ele vai entender que o Cristo é um processo evolutivo, né, de globalização, de conscientização, tudo aquilo que Deus aplique nos corpos para que eles desenvolvam esse mundo globalizado de uma forma consciente, de forma que no final todos se tornem conscientes. Aí vai a divisão de bens e os atos conscientes e inconscientes, eles passam a ser um só, representando a forma de relacionar diretamente
com essa grandeza que é a mãe natureza e consequentemente com Deus, ok? Entenda isso. Sendo inconsciente, este mesmo vai fazer uma razão própria, se fazendo melhor por algo que ele mesmo nega, né? As inconsciências, eles vão entender assim, a minha vida é realidade, então ele vai ter uma noção daquilo que ele poderia ter de realidade e vai entrar em conflito com outras pessoas que estão no trabalho social. É muito diferente isso. Eles têm a razão deles? Sim, eles têm a razão. Os atos conscientes também têm a razão? Sim, eles têm razão. Mas entenda que os objetivos deles são diferentes. Enquanto os atos inconscientes eles têm razão sobre aquilo que é realidade, os atos conscientes eles têm razão sobre aquilo que é globalização, aquilo que é reino de Deus, aquilo que é levar todos em juízo, certo? Ambos terão razão, mas se eles não tiver o ponto correto para relacionar isso na hora certa, então eles vão ficar muito negados, certo? E geralmente as inconscientes, por mais que eles tenham essa ideia de se querer se realizar, e muitas das vezes as ideias deles são muito boas para que a gente volte no tempo bom, mas não é um processo evolutivo. O Cristo ele representa o tempo, uma passagem pelo tempo, e que ele vai levar todo mundo em juízo. Nesse tempo é comum uma pessoa ter uma ideia boa e não conseguir realizar com ela por causa dos outros corpos que Deus está chamando todos em juízo. Entenda isso. Perdendo a razão no tempo, né? Vamos voltar aqui. E que se faça igual a Deus os atos conscientes. Sendo inconsciente, esses mesmo vai fazer uma razão própria, se fazendo melhor por algo que ele mesmo nega, perdendo a razão do tempo e do espaço dos corpos contido no tempo, e sem razão contido na matéria que se movimenta no espaço de corpos das relações e das guerras contidas no espaço de tempos. As guerras contidas no espaço de tempo são tudo aquilo que determina o tempo, né, da unificação, né, que vem na cabeça de uma ideologia, cristianismo, né, cristianismo, cristão, qualquer coisa, certo? O cristianismo é mais uma ideia de anticristo, né, de vocês e o cristão é você entender daquilo que é reino de Deus de uma forma globalizada, certo? Todos nós somos cristãos, né? Até mesmo as inconscientes que elas não entendam que ela é cristão, elas é cristão, porque Deus fez de todos nós um, um, um domínio para os nossos corpos do relacionamento social. Isso significa Cristo. Cristo são aquilo que nós somos cabeça, nós somos uma consciência do relacionamento social, nós somos a cabeça. Nós movimentamos o nosso corpo, a nossa matéria por de fora do nosso corpo, certo? Porque esta semente, ela tem ela tem o seu processo que, igual eu tenho dito no blog, na abertura do blog, essa semente, antigamente nós movimentava a matéria, hoje nós movimenta uma consciência para o domínio dessa matéria. É diferente. Antigamente você nascia com o domínio da matéria, hoje você não. Você ganha a cabeça do relacionamento social bem dividido, cabeça e matéria, certo? Mais na frente nós vamos entender isso, eu já tenho explicado e como que funciona isso, mas vamos compreender isso e de outras formas nós vamos falar isso mais na frente, ok? Entenda isso. Perdendo a razão do tempo e dos espaços dos corpos contido no tempo, sem razão contido na matéria que se movimenta nos espaços dos corpos das relações e das guerras contidos no espaço de tempo, representando uma suposta contaminação da mãe natureza. Quando eu falo representando uma suposta da contaminação da mãe natureza, compreenda que a atmosfera dos cosmos, elas não se contaminam. O que contamina a atmosfera? São os cosmos, são aquilo que eu estou representando dentro da natureza, isso representando dentro da sociedade. Isso é importante. E como que vem isso? E como que vem os cosmos negativos, os cosmos positivos, os atos conscientes, os atos inconscientes? Como que eles se dividem dentro da sociedade? Pelas minhas expressões, pelo aquilo que eu levo às pessoas, pelo aquilo que eu contamine as pessoas, por uma tradição familiar, por Bíblia significativa. Essa mesma ideia da formação de Cristo, elas
elas mantêm todos unidos para um reino unido para Deus. Entenda, tudo isso é uma ideologia, isso contamina os cosmos, são aquelas conscientes, eu aprendi desde criança que eu tenho que ir em uma determinada religião, eu tenho que me prostrar diante de um Deus que as pessoas criaram para mim, tal, tal, se eu não for, eu não vou ter salvação, blá, 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 blá. Aí vocês veem um monte de coisa dentro da sociedade, certo? Enquanto entendemos que Deus é a graça, Deus é o reino, Deus é toda a grandiosidade, as pessoas estão criando ideologia aí e chamando todo mundo para Cristo. Existe propósito bom, isso faz parte, certo? Deus permite que isso aconteça, porque isso faz parte do plano de Cristo para que todos fiquem unidos para um reino unificado. É muito grandioso, muito bonito, mas vocês têm que ter consciência nesse fato, nessa realidade. Não coloque a sua cabeça, não faz disso uma coisa que seja coisa boa para você, porque não é boa, porque todos nós temos uma consciência e uma forma de nos realizar, independentemente de ideologia, independentemente de formação de Cristo, independente de qualquer coisa, porque a própria mãe natureza, essa atmosfera, ela não se contamina. O que contamina são as nossas expressões, aquilo que nós leva de consciência para outro corpo, nas influências, várias influências, dinheiro é mais importante que as pessoas, tá, muita coisa, muita coisa. Mas a atmosfera por si não contamina, mas o ambiente que nós vivemos hoje, você pode olhar aí, é de guerra, é de confusão, é de rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, Estado contra o país, contra outro país, tal, um monte de coisa. Todo mundo junto aí, tranquilo, tá todo mundo junto aí? É isso que é importante agora, certo? Entenda isso. Isto explica que o movimento ele não vem de dentro e sim de fora, e que antigamente nós inspirávamos para mover a matéria. Agora nós expiramos para mover esta matéria. Agora nós expiramos para mover essa matéria. Antigamente nós inspirávamos. Entenda, vamos fazer uma terapia aqui para nós entender isso. Olha, você é uma semente, né, você é uma semente, você nasce uma semente, você é uma matéria, e essa matéria, ela tem uma cabeça de domínio sobre essa matéria, tudo no mesmo espaço de corpo, tudo no mesmo espaço de corpo. Então, você inspira. Você inspira, você está dominando o seu corpo, o seu espaço de corpo, não há divisão aqui, não há divisão dentro do paraíso de Deus. Mas depois que veio a formação de Cristo, o que que acontece? Nós vemos de fora, nós vemos do relacionamento social, nós expiramos, nós inspira para no reino de Deus, nós inspira, no paraíso nós inspira, agora nós expira. Nós expiramos, então aí quando nós estamos jogando para fora o carbônico, aí é ele que faz com que nós dominamos o nosso corpo. Ele que faz nós dominamos o nosso corpo, porque entenda, existe uma ideia de você entender a inversão daquilo que nós inspiramos, daquilo que nós inspiramos, é uma forma de conscientização. E hoje, como é que se faça isso? Como é que Deus formou o Cristo? Vamos explicar isso mais uma vez. Nunca é demais. Antigamente nós era matéria que movimentava a cabeça. Nós era a matéria que tínhamos consciência naquilo que já estava dentro da sociedade, que já tinha uma realização, tinha uma ordem correta dentro ou seja, nós inspirávamos e conseguimos no domínio de todas as coisas por exterior, nós tínhamos uma cabeça, nós tínhamos uma consciência nisso e era tudo normal, mas hoje não, nós expiramos. Se nós expiramos, o que que acontece? Vamos voltar no início. Hoje, no dia de hoje. Hoje, por exemplo, a mãe, o feto ele desenvolve na barriga da mãe, a mãe coloca esse feto para fora. Aí na hora que ela coloca esse feto para fora, então vem um oxigênio, um ar para ele. Então ele entra naquele corpo, entra no seu domínio e ele começa a movimentar aquela matéria. Mas esse que entra no domínio dele para movimentar uma matéria, ele é uma consciência, ele é uma cabeça estranha, ele é um corpo estranho, que já estivera morto em seu paraíso. Então, ele entrando aqui no Cristo, ele começa a movimentar uma matéria de outra forma, de outra forma. Como que eu faço esse exemplo? Por exemplo,
eu sempre pego Pedro e João. Pedro, nesse caso, eu tenho um corpo materializado. Pedro, ele é a semente. Pedro é a semente. Eu, João, sou a cabeça. Eu sou a cabeça do relacionamento social. Essa minha cabeça é que domina a minha semente, tudo aqui no mesmo espaço do corpo. Ou seja, é como se fosse uma semente e uma cabeça. A cabeça que domina o corpo é a cabeça que domina a matéria, certo? É a cabeça que domina a matéria. E essa inversão faz com que uma consciência que estiver morta domine a matéria, é ela que se faça uma estrela, é ela que se faça uma consciência do relacionamento social, é ela que se faça um ambiente para outros corpos emocionais de todas as formas, trazer uma consciência. Ou seja, João é a cabeça da semente. João é a cabeça da matéria, né? E Pedro é a própria semente. E assim vai acontecendo sucessivamente com todos os corpos, para formar essa grandiosidade de Cristo. Entenda isso. Ou seja, agora eu expiro para movimentar essa matéria. Eu inspiro. Eu, João, espírito, eu expiro para movimentar essa matéria. Entenda isso, ok? Entenda isso. Você entenda como que isso funciona? Isto explica que o movimento ele não vem de dentro, e sim de fora, e que antigamente nós inspiramos para mover a matéria, nós inspiramos, movimentamos por dentro. Agora nós expiramos, movimentando por fora. As suas expressões passam a ter valor, né? As suas formas de manifestação passam a ter valor. Se você manifesta o bem, você tem os frutos bons. Se você manifesta o mal, você tem o mal. Eu amo muito essa forma, sabe? Tudo que você faça, tudo é uma forma manifesta, é uma espiritualidade. Vocês têm que compreender isso, foque nisso. Aprenda, né, não seja um religioso de ficar criticando as coisas, dá um ouvido, ouça o que está sendo dito, que isso é muito grandioso e muito realidade para nós. Se vocês aprender isso, vocês é incrível isso, entenda, dedique e aprenda isso de todas as formas, ok? Entenda isso. Isto explica que todos nós somos uma consciência do relacionamento social. Todos somos uma consciência do relacionamento social. Nós temos o domínio, nós temos a cabeça e a cabeça que domine o nosso corpo, certo? A cabeça que domina essa nossa matéria, ok? Isto explica que todos nós somos uma consciência do relacionamento social e não uma consciência emocional, certo? Tudo que nós falamos de emocional, vocês têm vários blogs diários entendendo que o corpo emocional, ele só serve para que a nossa consciência interior se faça realizado junto com nossas consciências, junto com esse nosso corpo emocional. O que é a consciência interior, né? É uma relatividade, de uma conectividade com a sua origem, aquilo que é espírito, aquilo que é a grandeza do Espírito de Deus, que ele dá a vida aqui e ele vai te relacionando aqui. Aqui a vida representa uma semente, certo? Você entende que aqui representa o seu interior, espírito, vida ou palavra da vida, e aqui é o seu exterior, dividindo aqui. Então, palavra e corpo. Então, aqui vai dar uma imagem sobre aquilo que possa ser correto e aquilo que possa ser correto e aquilo que possa ser errado. Nós vamos ter duas chances. Quando a gente estamos expostos ao tempo, quando a gente está exposto na sociedade, nós vamos ter duas chances, uma de acertar e uma de errar. Uma ciência que seja o bem e do mal. Uma ciência do bem e do mal. Mas aqui dentro, aqui nós não temos chance de errar. Ou nós estamos conectados com uma fonte, ou a gente não estamos conectados com a fonte e ficamos apenas errante aqui, certo? Sobre a imagem do corpo, usando as nossas emoções sociais, né? Se dividindo com Deus, né? De uma certa forma. De forma que o que acontece? Vê que tudo é uma graça. Como você quer entender o atômico, aquilo que Deus guardou a espiritualidade? Então, vem nos princípios de Deus. Deus é espírito, formou vida, né? Essa vida era semente. Deus é espírito, formou vida, Deus é vida, formou corpo. Então aqui está dividido o subatômico, o subatômico. O atômico quer dizer, tudo espiritualidade, atômico, tudo aqui, isso aqui é espiritualidade. Aí o tempo, ele vai fazer uma sociedade correta, ele vai entrar na formação de Cristo, ele vai dividir sobre o bem e sobre o mal. Então isso aqui é o atômico, espírito, vida e corpo, é o Deus guardou o princípio. Aí quando nós vemos do relacionamento social, nós encerra aqui para fazer uma ideia de subatômico.
Então nós vem lá do relacionamento social, lá do tempo, já dentro da sociedade, já morto, aí nós vem com a cabeça do relacionamento social, tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, nós entra, vemos aqui na semente, entendemos que esse corpo é emocional, e nós entramos e saímos para fora. Nós entramos e depois nós sai inspirando, fazendo esses movimentos, expressando, jogando as nossas expressões dentro da sociedade. Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, vai depender de como as pessoas têm consciência, aquilo que eles querem relacionar o bem de todos, entende? Então aqui vira o subatômico. De certo que aqui vira o subatômico, porque ele vai ter essa matéria ao seu favor. E no sétimo elemento, por exemplo, nós falamos de três aqui, daqui e de três aqui. No sétimo vai ser a cabeça do relacionamento social. O sétimo vai ser a cabeça do relacionamento social, aquilo que nós estamos manifestando dentro da sociedade. O sétimo é a cabeça do relacionamento social. Aquilo que se faça igual a Deus, né? Ou aquele que se faça igual a Cristo. Aquele que se faça igual a Cristo, ele vai se dividir sobre um ato consciente e um ato inconsciente, certo? O ato consciente ele vai entender que é um processo de unificação e os inconscientes eles vai querer viver a sua vida, a sua realidade e tal, vai entrar em crise com outras ideologias, vai gerar aquela complexidade e vocês já sabem como é que funciona isso, ok? Tá tudo aí dentro da sociedade, é só vocês olhar com carinho, vocês vão entender que tudo que está sendo dito é um fato e evidência dos fatos para que vocês possam ter ciência em tudo que está sendo dito. Vocês compreenderam como é interessante, né? Daqui para cá, nós atômico, e daqui para cá é o subatômico. A cabeça, o subatômico, a cabeça movimenta a matéria. A cabeça movimenta a matéria, ok? A cabeça movimenta a matéria. No atômico, aqui nós temos a matéria que movimenta, né, inspira dentro da sociedade, a própria matéria, ele mesmo movimenta, né, tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, ele mesmo é o próprio relacionamento social, ele mesmo é a própria sociedade, certo? Aqui no subatômico, onde a matéria vem uma forma diferente de movimentar, você já vem direto dentro da sociedade para que você possa movimentar a matéria. Muito explicativo isso, dedique a aprender estas expressões. Entenda isso. Isto explica que todos nós somos uma consciência do relacionamento social, né? Entenda isso. E não uma consciência emocional, pois a consciência emocional explica a vida que fora morto, né, e que não reviveu no seu domínio. A vida que fora morto e que não reviveu no seu domínio. Não, nenhuma vida hoje no Cristo aqui, nenhuma vida ele reviveu no seu domínio, certo? Pois a consciência emocional explica a vida e que fora morto e que não reviveu no seu domínio. Então, o que não reviveu no seu domínio significa que nós movimentamos de fora para dentro, nós movimentamos nossas matérias de fora para dentro, certo? Nós movimentamos com a cabeça do relacionamento social, né? O sétimo elemento. De uma certa forma, se vocês quiserem compreender, tudo que Deus faz é em quatro, é espírito, vida e corpo, né? Tudo isso. Fala, Samuel, nós temos sete, não, o principal, o Espírito de Deus são quatro espíritos. Deus tem quatro espíritos para formar um corpo. Você pode ver que aqui o corpo celeste aqui, que faz referência ao homem, tudo é igualzinho, tudo é igualzinho. Faça uma referência aqui. Corpo celeste, tudo que tem corpos dentro dele, é tudo aquilo que é o globo, é tudo aquilo que é representado o reino de Deus. Deus viu os seres humanos sempre aqui, ó, por esse globo aqui, por essa formação, todo mundo unificado, tudo, mas aí dividiram religião, tudo, um monte de coisa, confusão dentro da sociedade. Então Deus dividiu a sociedade por um ato consciente e inconsciente, usando a cabeça do relacionamento social. Mas entenda, tudo é quatro espíritos, tudo é quatro elementos, espírito, vida, corpo e a glória. Isso aqui é a base de Deus, é a base de Deus. Aí nós temos o atômico e o subatômico que nós estamos ensinando aqui, que é até o sexto elemento, aí no sétimo elemento nós ganhamos a cabeça do relacionamento social, entendendo que nós movimentamos a nossa matéria de fora para dentro, de fora para dentro, aí nós entendendo isso, a gente temos os sete elementos, mas de forma que tudo que se explica aqui, mas aí com os movimentos a gente vamos ganhando postura, posicionamento, para que a gente possa entender, mas a base tudo é isso aqui, ó. Olha só. Deus é espírito, Deus é vida, Deus é corpo e Deus é glória. Deus é isso, só isso, só isso.
Aí, o que vai acrescentar são as formas, os movimentos. Aí, por exemplo, a glória de Deus, ele se dividiu ele se dividiu entre glória e Cristo, por exemplo, a glória, aquilo que Deus criou, e aquilo que é a formação de Cristo. Aí se dividiu, certo? Um ficou atômico, que guardou a espiritualidade de Deus, e depois ele movimentou a matéria da cabeça para fora, ele ganhou mais 4 elementos, movimentando com a cabeça do relacionamento social, e começou a movimentar a matéria. Vocês entendem isso? Cada um de nós começamos a movimentar essa matéria de fora para dentro, certo? Antigamente nós movimentávamos de dentro para fora, e aqui no Cristo nós movimentamos de fora para dentro. Na matéria, lá no paraíso de Deus, nós movimentávamos nosso corpo de dentro para fora. Aqui no Cristo nós movimenta de fora para dentro, de fora para dentro. Esses são os movimentos. E por esse motivo a gente atingiu o 7º elemento. Mas foca nisso aqui, ó. É isso aqui que é a grandiosidade de Deus. Espírito, vida, corpo e glória. E glória. Glória representa o tempo, representa a sociedade, representa os países, representa o globo, representa tudo que representa os cosmos, aquilo que nós estamos produzindo dentro da sociedade, representa um monte de coisas, energias, tudo aquilo que foi produtivo de tecnologia, tudo aqui fora, entende? Tudo aqui fora, porque isso aqui é a realidade de Deus, é a realidade dos corpos, tudo aqui é realidade para nós, porque aqui nós temos a vida, nós temos a semente, tudo contido aqui, e aqui nós temos a cabeça que forma uma formação de Cristo, ou uma própria realidade para esse corpo. Muito explicativo, foque nessas expressões e vocês vai compreender o sentido dela para a sua vida, e isso vai ficar muito interessante quando vocês compreenderem tudo, ok? Entenda isso. Isso explica que todos nós somos uma consciência do relacionamento social e não uma consciência emocional, pois a consciência emocional explica a vida e que fora morto e não reviveu no seu domínio, pois era um corpo simples de entendimento simples, explicando quem eu sou com a cabeça do relacionamento social e não por uma semente que vivifica este corpo, não por uma semente, mas reluz o relacionamento social como uma estrela remanescente do meu ser e que me faça compatível com esta matéria que se movimenta no tempo. Isto explica que Emanuel era uma blasfêmia e que eu usei para me vencer os meus inimigos, né? O que eu quero que vocês compreendam aqui antes? Existe essa ideia aqui, ó. Olha só, com a cabeça e explicando quem eu sou com a cabeça do relacionamento social e não por uma semente que vivifica este corpo, ok? Mas reluz o relacionamento social como uma estrela remanescente do meu ser e que faça compatível com a matéria que se movimenta no tempo. Quando eu falo compatível, existe consciência que está desabitado da semente. Vamos ficar aqui para você entender. Aqui está uma semente e todas as sementes, eles têm o seu sexo, ele tem o seu sexo, certo? E toda semente tem o seu sexo. Por exemplo, essa semente, ela não muda o sexo, porque se ela é macho, ela vai nascer macho, se ela é fêmea, ela vai nascer fêmea. Essa semente não muda o sexo, mas a cabeça, né, que se divide sobre o bem e sobre o mal, ele sim. Ele se divide por um sexo, ele se divide por um sexo. Se essa semente for um macho, essa cabeça ela tem chance de ser uma fêmea. No ato manifesto, ela tem chance de ser uma fêmea. E se ela é uma fêmea, ela vai movimentar essa semente como uma fêmea, certo? Ela vai movimentar essa semente como uma fêmea. Quando as pessoas não têm a consciência dessa forma, que não têm a consciência dessa cabeça, né, não tem a consciência da cabeça, e que a cabeça que movimenta a matéria, e quando ela não tem a consciência, ela vai ficar aqui inconscientemente movimentando o seu corpo de dentro para fora, como se a semente dela representasse a sua sexualidade. A semente não representa a sua sexualidade. O que representa a sua sexualidade são a cabeça, no ato manifesto, aquilo que você manifesta, aquilo que você vai dar uma imagem para esse seu corpo emocional, e você vai manifestar isso dentro da sociedade. Não tem como mudar. É a cabeça que determina o domínio do corpo e não a semente que determina o domínio da cabeça. Entenda isso?
não é a semente que determina o domínio da cabeça. De uma certa forma, existe outros blogs que eu explico essa consciência interior, uma forma de você movimentar, mesmo no tempo de Guerra Fria, existe essa forma de eu estar aqui, mas para mim movimentar de dentro para fora, eu tenho que ter consciência. Se eu para mim conseguir movimentar bem, essa minha cabeça tem que ser compatível com a minha semente. Por exemplo, eu sou a semente, entendendo o meu corpo, a matéria, e sendo eu Pedro, eu sou a semente. Então eu sou uma semente macho e com a cabeça João macho. Então esses 2 são compatíveis. Tanto eu que sou uma semente interior, quanto eu que sou uma cabeça manifesto do relacionamento social. Então, eu não vou ter muita dificuldade, eu vou poder movimentar uma coisa dentro ou vou poder movimentar uma coisa fora. Mas aqueles que são divididos, né, a semente com a cabeça são divididos, eles não vai ser compatível, então eles vai ter dificuldade para compreender essa semente daquilo que ele é, certo? De forma que tudo que você é aqui também dentro da sociedade, certo? Se vocês compreender as formas de movimento, você vai entender que tudo isso é uma forma de você movimentar. Existe várias formas de você movimentar. Você pode movimentar de dentro para fora e fazer isso uma coisa boa. Você pode movimentar de fora para dentro, né, e fazer disso uma coisa boa. Existe várias formas. O blog diário, ele ensina todos os movimentos, todas as possibilidades de você movimentar isso de uma forma correta, certo? Não é o caso de estar explicando toda, a gente estamos fazendo uma passagem rápida para que vocês possam ter consciência sobre tudo que está sendo dito, certo? Para vocês compreenderem tudo, vocês têm que acompanhar todos os blogs diários e acompanhar detalhes por detalhes, até que você forme a sua consciência boa de tudo que é o reino de Deus e as formas de movimentações, ela vai ganhando complexidade à medida que a gente vamos, né, entendendo cada coisa que está sendo dito, ok? Entenda isso. Isto explica que Emanuel é uma blasfêmia que eu usei para vencer os meus inimigos. Quando eu falo que eu usei Emanuel, nós estamos falando de um corpo físico, de um corpo emocional que esteja presente naquele tempo, certo? Quando a gente faz dele igual a Deus, nós faz dele uma tempestade do tempo, uma ideia emocional, né? Que se você ver como é que é Deus ele não se faz matéria, ele não faz semente, não faz matéria. Deus é Espírito, Deus é glória. Deus é Cristo, Deus é Pai. Deus é Cristo, Deus é Pai. Eles vai ficar de uma certa forma dividido, que nem Deus fez como Deus fez no paraíso, Deus está fazendo no Cristo da mesma forma, certo? Ganhando essa ideia de um Cristo, né, para globalizar todo, colocar ele como uma referência para se dividir sobre o bem e o mal, e aí os detalhes dos juízes, é igual eu tenho dito, vocês têm que acompanhar todos os blogs diários, certo? Quando você relaciona Deus como um corpo emocional, você fica negado, certo? Porque Deus não é corpo emocional. Você pode se fazer igual a Deus por um reino, aquilo que é a unificação. Hoje nós chamamos de Cristo. Ou você pode fazer o reino, ou aquilo que Deus é, o próprio poder dele, aquilo que ele criou todas as matérias. Aqui, e tudo isso aqui foi Deus que criou, e ela ainda está presente aqui, ela não foi desfeita, mas nós temos uma consciência que nós chamamos de atômico, nós temos a consciência da matéria que nós chamamos de subatômico, e com a consciência da matéria a gente vem do relacionamento social e movimenta, nós ganhamos o domínio sobre essa matéria com a cabeça do relacionamento social no ato manifesto. O ato manifesto é tudo aquilo que nós manifestamos dentro da sociedade. Se nós manifestamos uma coisa boa, nós entramos em juízo por uma coisa boa. Se nós manifestamos uma coisa mal, nós entramos em juízo por uma coisa mal. Grandioso, muito bonito esse Cristo, muito lindo, ok? Entenda isso. Sendo Éden, este mesmo é a verdade de Cristo, né? E do relacionamento social. Éden. Éden, atmosfera, grandiosidade, o poder de Deus, certo? Ele vai estar representando esses paraísos, né? Nós fomos criados no Éden, e o Éden ainda continua, certo? O que vai estar ganhando diversidade aqui são, né, as divisões daquilo que Deus levou os corpos em juízo, são Cristo, ele está dividindo as cabeças sobre o bem, sobre o mal, sobre os cosmos, nem é atmosfera. O Cristo, ele não está relacionado à atmosfera, ele está relacionado ao cosmos, aquilo que nós produzimos
produzimos de coisa boa, coisa ruim, tudo no corpo físico, emocional, sobre a imagem do corpo, entenda isso. Tudo isso, Cristo não tem nada a ver com o poder de Deus, com aquilo que Deus criou, os corpos emocionais, não tem nada a ver com isso, ele tem a ver com aquilo que nós produzimos dentro da sociedade. Se a sociedade está negada, ele vai de uma certa forma, sei lá, vocês entendem. Então ele vai mudando essa atmosfera de acordo com o globo de Deus, com aquilo que tudo é, certo? Se for uma coisa boa, então Cristo nem precisa existir. Nós só temos aqui a grandiosidade de Deus. Ele vai continuar assim, porque ele é um sinal de que Deus levou todo mundo em juízo, né? Que Deus acabou com a sua humanidade, está recomeçando tudo de novo, trazendo consciência. Pode entender isso. Deus destruiu todos, todos, todos. Tem parte de blog diário que eu entendo, que eu mostro essa pirâmide de cabeça para baixo e que Deus levou todo mundo ao juízo. E agora ele está trazendo uma nova sociedade, um novo reino, um novo mundo para ele, um novo tempo para ele, para Deus, tudo para Deus. De forma que vocês têm que ter consciência em tudo que está sendo dito para que vocês possam ter compreensão de tudo, ok? Então, por fim, eu fiz uma expressão para pequenas compreensão, eu exclamei o seguinte, olha, Pedro, eu não sou você, Pedro. Pedro, eu estou em você, mas você não está em mim, Pedro. O que eu quero dizer? Tá vendo essa matéria, né? Cabeça, tudo completa, tudo que é matéria, cabeça, tudo, certo? Eu tenho uma cabeça espiritual sobre essa matéria, e essa cabeça espiritual é ela que domina essa matéria, certo? Tudo isso aqui é Pedro, é tudo aquilo que é semente, é matéria, é Pedro, mas a consciência que é espiritual e que tivera morto em outro corpo, ele saiu do seu domínio para ter um domínio sobre esta matéria, certo? Então, esta matéria tem uma cabeça espiritual, e a cabeça espiritual é ela que movimenta essa matéria, é ela que tem um domínio sobre essa matéria. No meio do contexto, eu falo que não reviveu no seu domínio. Nenhum corpo hoje reviveu no seu domínio. Ninguém tem o seu domínio aqui. Ninguém movimenta a matéria com o seu domínio. Ele movimenta uma matéria que seja estranho para o seu domínio, certo? Senão a semente ele mesmo ele dominaria o relacionamento social, aquilo que já tem dentro da sociedade. E não é assim que funciona, certo? Nós temos uma consciência espiritual, nós somos 100% espiritual, nós não somos matéria, nós não somos corpos emocionais, nós somos 100% matéria, nós somos 100% aquilo que se faça igual a Cristo e aquilo que se faça igual a Deus, certo? Vocês só têm que ter consciência, tudo aqui é uma espiritualidade. Quando Deus levou todo mundo em juízo, Deus transformou o mundo todo 100% em espiritualidade para dar um reset, para nós começarmos de uma forma boa com as nossas expressões, cuidando dos cosmos para que todos os ambientes nossos seja bom e para que ele não entre em crise por uma coisa errada que nós movimentamos errado dentro da sociedade, ok? Encerrando aqui, né, mais esse aqui. Pedro, eu não sou você, Pedro. Pedro, eu estou em você, mas você não está em mim, Pedro. Pedro é a semente, João é a cabeça que domina essa semente. Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, só se você estiver compreendendo. Ah, você pensou assim, heresia demais, não estou entendendo nada. Desliga o vídeo e segue seu caminho, tá? A mesma alegria que eu tenho de você estar aqui e compreendendo as coisas que está sendo dito, né, que possa ser o reino de Deus com a sua própria consciência, é a mesma alegria que eu tenho de você ficar, é a mesma alegria que eu tenho de você vai embora, certo? Eu não quero pessoas que não têm tempo para dedicar ao blog diário, que não queira fazer, queira as coisas tudo pronta para ele e tal, e chega aí por aí falando asneira com outras pessoas, desviando as pessoas do caminho de Deus para uma suposta conscientização. Isso aí eu não quero. Se você não viu, não fala assim, não interessei, é muita heresia, muito fora de lógica. Tudo bem, desliga o vídeo e segue o seu caminho, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.